Na verdade, a gente começa a perceber que o Fortaleza pode fazer com que quaisquer partidas contra esses adversários mais frágeis tecnicamente, elas podem perfeitamente ser vencidas. E pelo que a gente tem visto dentro de campo, os maiores problemas que esses adversários têm colocado para a Fortaleza também vem muito da maneira como o Fortaleza se comporta dentro de campo. Infelizmente ou felizmente, para os adversários, esta é uma realidade nos dias atuais. Fortaleza, quando pega um adversário que está abaixo dele tecnicamente, Fortaleza precisa apenas fazer com que o seu jogo funcione, porque quando isso acontece, nenhum desses adversários pode colocar problema para o Fortaleza. Tem sido assim, neste começo de temporada foi assim, mesmo diante do seu arquirrival, o Ceará, no Clássico Rei. Né? E nesse sentido se insere também o jogo do Fortaleza contra o Altos, né, o time do Piauí, pela Copa do Nordeste, que vai acontecer neste sábado. Né? Fortaleza tem amplas condições de vencer a equipe piauense, mas evidentemente que também vai precisar colocar dentro de campo o seu jogo, tem que fazer o seu jogo acontecer. E se isso de fato ocorrer, dificilmente o Altos vai ter condição de lidar com a equipe do Fortaleza. O Altos é uma equipe que, quando joga dentro de casa ou fora de casa, em geral, contra um adversário como o Fortaleza, tende a apresentar mais ou menos os mesmos problemas. Contudo, quando joga dentro de casa, tende a tentar um pouco mais, né? Mas ainda assim não muito. O que a gente percebe é que é uma equipe que tem alguns momentos de bastante vontade e disposição, e o jogo dele funciona bastante, o jogo tende a se acelerar quando essa vontade, essa disposição acontece, mas é uma equipe que também tende a se perder em alguns momentos da partida, inclusive na confusão do seu jogo entre ofensivo e defensivo em algumas situações diante de alguns adversários. Foi assim em alguns jogos, mas não foi assim, por exemplo, diante do Sport. Na última partida da equipe pela Copa do Nordeste, partida em que a equipe do Altos conseguiu vencer a equipe do Leão da Ilha. Bom, nesse jogo, portanto, o Fortaleza precisa depender muito do seu jogo, precisa depender muito de questões ligadas à maneira como tem praticado o futebol nessa temporada. Uma delas, inclusive, é a maneira como olha para adversários mais fragilizados tecnicamente. Vai depender muito disso aí. Né? Fortaleza, quando fez alguns jogos contra equipes mais frágeis, em alguns momentos, no começo da temporada, né? Bem no começo, por exemplo, diante da equipe do Floresta, conseguiu, por exemplo, se dar muito bem, né? Fez goleada, jogou bem e tal, e em outras partidas acabou se complicando um pouco, né? Então, e aí ficou essa imagem de que contra adversários mais tal, aí o problema acontece. Isso vem, por quê? Porque a gente percebe que uma certa falta de concentração acaba tomando conta dos jogadores, né? Talvez em virtude das supostas facilidades que a equipe possa ter dentro de campo, essa falta de concentração acaba aparecendo, e ela atua principalmente, né, na questão defensiva, ou seja, mesmo que a equipe tenha dificuldades para finalizar, para fazer gols, mesmo que crie várias situações e não consiga concretizá-las em gols, a gente percebe que ainda assim este não é bem o problema. Mesmo quando a bola não chega para o Romero, né, ali no centro da área, a gente percebe que esse não é um grande problema, ao menos é o que eu penso. O grande problema para mim é defensivo, né? A falta de concentração, ela atua sobretudo na postura defensiva da equipe. O Fortaleza não é um tipo de time de futebol, né, que coloca, por exemplo, dois volantões à frente de uma primeira linha para proteger tudo. A gente sabe que, no caso do Fortaleza, essa linha de 3 é de fato uma linha de 3 zagueiros e não de 5 zagueiros, não de 5 defensores, na verdade, né? A gente tem uma linha de 3 que potencializa o jogo ofensivo. Então são 3 zagueiros que vão a campo para potencializar bastante o jogo ofensivo. Então não há 2 laterais, há 2 alas, né, que trabalham sobretudo do meio de campo para frente. Né? Então a Fortaleza não é uma equipe que gosta de ter essa preocupação muito defensiva a partir, por exemplo, dessa visão tradicional do futebol de uma linha de 4 ou de 3 zagueiros com 2 volantes ali segurando tudo à frente, e às vezes os alas, inclusive, um deles até mesmo atua como lateral. Não é essa equipe. Fortaleza é uma equipe que tende a jogar para frente, tende a ser uma equipe bastante ofensiva, e essas ações defensivas, elas precisam acontecer também lá no setor de ataque, por parte de vários jogadores. Então, no momento de falta de concentração, quando essa concentração não é suficiente, nós percebemos que ela atua sobretudo no problema defensivo. E o grande exemplo disso é o jogador Lucas Crispim, né, que apresenta dificuldades, foi assim em muitos jogos deste começo de temporada. Ele apresenta dificuldades não somente na recomposição, algo que a gente viu inclusive em alguns gols que o Leão tomou nessa temporada, mas também na própria marcação no setor onde ele está, lá no campo de ataque. Então este é um grande problema que o Fortaleza precisa resolver diante de adversários mais frágeis e, sobretudo,
e mesmo que os jogos, diante de adversários mais fracos, na verdade, em jogos que não são assim decisivos, digamos assim. Por quê? No jogo que teve agora contra o Pacajus, Fortaleza teve um adversário frágil, mas era um jogo decisivo. Então o chip mudou, né? O comportamento dos jogadores mudou completamente. Nessa partida contra o Altos, Fortaleza volta a enfrentar uma equipe que é mais frágil tecnicamente, não é a equipe do Pacajus, é melhor do que a equipe do Pacajus, evidentemente, né? Mas é um jogo, por exemplo, que se o Fortaleza não conseguir vencer, tá tudo muito bem na tabela. Né? Se o Fortaleza empata ou perde, não tem nenhum problema, né? Absolutamente nenhum problema. Então, isto pode complicar, a priori, para o time do Fortaleza. Então, por isso é muito importante ter a concentração. É o típico jogo para que este elemento da concentração em vários aspectos dentro da partida pode perfeitamente voltar para a equipe do Leandro Pici. E nesse sentido, o Fortaleza precisa entrar muito motivado aí para essa partida. E aí cabe à comissão técnica motivar esses jogadores para um jogo como esse, que se a gente parar e analisar do ponto de vista de classificação, não adianta absolutamente nada, não tem nenhuma importância para o Leão. Como é que o Leão tem que se comportar nesse jogo em relação, por exemplo, a esquema? Eu não tenho a menor ideia de como o Vojvoda vai montar essa equipe de Fortaleza. Se vai ser com uma linha de 3 no ataque ou uma linha de 2 no ataque, né? Neste jogo contra o Pacajus, na minha opinião, ele foi para a bola de segurança, que é o 3-5-2, né? Um tipo de esquema com que a equipe está muito mais adaptada. Então, no jogo mais decisivo, ele foi para a bola de segurança, né? Este jogo não tem esse caráter decisivo como teve o jogo contra o Pacajus, bem longe disso. Então o que acontece? A gente não sabe, por exemplo, se ele vai voltar a utilizar a bola de segurança ou se ele vai para o 3-4-3. Para mim, na minha opinião, é interessante exercitar em jogos como esse a linha de 3 no ataque, né? Por quê? Porque a equipe vai se adaptando a esse tipo de situação, com os jogadores que tem à disposição ali também. E aí, nos jogos mais complicados, se precisar, pode perfeitamente usar a linha de 3, que já terá sido muito bem testada. Então, acho que é o tipo de jogo que o Vojvoda deveria ir sim com uma linha de 3 no ataque. E nesse caso, né, voltaria aquele esquema lá com um volante e o Lucas Lima, provavelmente, trabalhando também como volante, provavelmente, mas com volante ali com uma certa condição também de construir o jogo a partir do setor onde ele fica, ali dentro de campo. Aí acho que até foi por causa disso que o Vojvoda resolveu ir para a bola de segurança com 3-5-2 no último jogo contra o Pacajus, né? Porque esse modelo com o Lucas Lima jogando ali como uma espécie de volante não funcionou de forma nenhuma quando precisou. Então, volto a dizer, naquela partida também o Fortaleza teve muitas modificações. Teve, por exemplo, a presença do Capixaba. Eu acho que dá para jogar daquele jeito, sim. Por exemplo, com o Crispim atuando, que voltou a jogar muito bem nessa partida contra o Pacajus, né? E mudando, por exemplo, os intérpretes ali no campo de ataque, né? Então não precisa ser o Romarinho, né? Pode ser o Romero, o Moisés e também um outro jogador ali, pode ser o Kaiser, por exemplo, seria o jogo para o Kaiser começar como titular, de repente daria certo isso também, né? Eu acho que isso aí, esse esquema de 4-3 com a presença do Crispim e o Kaiser no lugar do Romarinho já pode mudar demais a equipe do Fortaleza, favorecendo muito ali a adaptação para o 3-4-3 nessa temporada. E acho que deveria ser esse o esquema contra a equipe do Altos do Piauí. Eu não tenho a menor ideia de como ele vai fazer, de repente ele vai com 3-5-2 de novo, enfim, a gente não sabe, a gente nunca sabe o que o Vojvoda vai fazer. De repente ele inventa o Henriques ali no ataque, né, que a priori pode incomodar um pouquinho, mas de repente até dá certo. Não deu certo contra o Pacajus, o Henriques no lugar ali na ala, né, fazendo a ala no lugar do Pikachu, não funcionou. O Henrique se mostrou um jogador incapaz de exercer essa função de ala, mas de repente ele inventa o jogador ali, até porque é um jogo que não é tão complicado assim, se a gente parar e pensar do ponto de vista da evolução da equipe na Copa do Nordeste, né? É muito importante terminar na frente, sim, mas o Fortaleza certamente vai terminar como líder essa competição, como líder do seu grupo nessa competição, então não há tanto problema assim. Acho que o Romero, é legal que o Romero volte a jogar de 9, que ele tem outra oportunidade. Se a equipe for com 3-5-2, acho também que nesse sentido é importante que jogue o Romero, para que o Romero vá se adaptando aos poucos. Até porque, meus amigos, o Chino Romero é um jogador que ele demora muito para conseguir pegar ritmo de jogo. Então, às vezes as pessoas acham que a movimentação dele não está tão interessante assim. Não é isso. É que no começo das temporadas ele realmente demora muito para conseguir pegar esse ritmo de jogo. Então é importante que ele jogue sobretudo numa partida como essa, que em tese não é tão complicada assim, a não ser que o Fortaleza consiga se complicar. O Altos está com 8 pontos, é o 8º colocado ali, está lutando para conseguir chegar
chegar à fase classificatória, né? E se vencer, pode perfeitamente se colocar entre os 4 primeiros colocados do grupo dele, tendo chance de avançar. Então pro Altos é um jogo muito importante, né? Então pode não ser tão importante assim para o Fortaleza. Mas por que esse jogo ganha importância? Porque é importante para o Altos. O Altos sabe disso, vai tentar jogar, vai tentar vencer o Fortaleza, porque, ou no mínimo empatar, porque isso o ajudaria muito depois na tabela, né? Agora, para o Fortaleza, é aquela coisa, tem que fazer o seu jogo, tem que fazer o seu jogo acontecer. Acho que tem que ir sim com a linha de 3 no ataque. Se forem com 2 atacantes, acho que tem que ser o Romero participando ali do ataque também. E acho que o Fortaleza tem amplas condições de vencer essa partida. Na minha opinião, vai vencer essa partida. Mas aquilo que a gente sempre fala, o favorito tem de se favoritar dentro de campo, no jogo. Não tem essa coisa de favorito prévio. Claro, é só uma indicação. Essa equipe aqui pode perfeitamente ganhar, tem mais condições de ganhar. Mas o favoritismo da equipe se constrói dentro de campo, né? Diante de qualquer adversário. E acho que o Fortaleza tem condição de fazer isso sim. E para mim, deverá ficar com a vitória diante do Altos. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.